Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana, inevitavelmente, temos de falar do Reino Unido. E vamos falar do Reino Unido por dois motivos. Um mais presente das notícias, mais mediáticos, vamos dizer assim, a eleição de Boris Johnson para líder do Partido Conservador e, em consequência disso, para novo Primeiro-Ministro. E também um tema menos considerado, mas igualmente importante, porque é um foco de tensão à escala europeia e, de alguma forma, regional no Médio Oriente, mas mais do que isso, a tensão no Golfo Pérsico, porque um petroleiro de bandeira britânica foi apresado, foi capturado pelos guardas revolucionários, pela Guarda Revolucionária do Irão e, portanto, há uma tensão grande entre o Irão e o Reino Unido, portanto, sobre essa situação. Isto depois de ter havido um outro petroleiro que passava pelo Estreito de Gibraltar e que foi também apresado pela Espanha e pelo Reino Unido sob o pretexto de que se dirigiria para a Síria, quebrando um embargo que haveria relativamente ao regime sírio. Portanto, há aqui uma situação difícil para o novo governo britânico, já era difícil, e, portanto, temos um conjunto de tabuleiros em que Boris Johnson vai ter que atuar, não apenas aqueles que ele já esperava ter que enfrentar, e que todos temos conhecimento, os problemas próprios do Brexit, os problemas próprios do Partido Conservador, as questões de um Reino Unido onde há tensões nomeadamente separatistas em algumas regiões e a sua própria imagem que é controversa. Jaime Gama, Boris Johnson é um louro algo extravagante, muitas pessoas olham para ele e veem outro Trump. Tem razão. Bom, é um personagem que é difícil de circunscrever nos termos tradicionais da atuação política, mas não quer dizer que estejamos perante alguém totalmente gafeur. Ele tem uma trajetória política normal no percurso inglês, Eton, Oxford, vem de uma família de origens interessantes, porque nos seus antepassados há rabinos judaicos da Lituânia, mas também há islamistas otomanos e há cristãos. Ele próprio começou por ser católico e depois converteu-se ao anglicanismo, porque a mãe era católica. Depois é alguém... Ele é formado em estudos clássicos em Oxford, o que sim. implica, e era bom aluno, portanto, o que implica ele tem publicado algo vários que livros. não é fácil, não é? Tem publicado vários livros onde, digamos, atesta esse background intelectual. E sempre teve um grande desejo e uma grande ambição, o que não é um crime político, de vir a ser líder dos conservadores e primeiro-ministro do Reino Unido. E não nos esqueçamos de uma coisa, ele derrotou 2 vezes Ken Livingstone na Câmara de Londres, portanto não é propriamente alguém destituído de uma capacidade de contacto popular. Ken Livingstone era o Red Ken, que foi um mayor de Londres durante muitos anos, sim, do trabalhista, enfim, era da ala esquerda do Partido Trabalhista, sim, mas alguém também com grande carisma. Sim, sim. E, portanto, muito marcante Sim. Eu acho que no Partido Conservador Britânico houve também uma evolução aos sinais dos tempos políticos, porque há toda aquela linha mais tradicional, Macmillan, Heath, que por razões de implantação, de necessidade de implantação eleitoral, se vai ajustando ao mercado da opinião pública no plano político e eleitoral. Tivemos o primeiro fenómeno com Margaret Thatcher, que sai fora
das origens tradicionais do conservadorismo britânico, uma mistura de aristocracia, a ruralidade, com também educação universitária em colégio de elite. Ela era a filha do merceeiro? Sim, representa, digamos, a emergência da ascensão social das classes médias baixas. Depois temos um intervalo, Tony Blair e Terceira Via, que faz surgir também um outro tipo de conservadorismo ambicionando popularidade. O bem comportado, classe média, família normal, passeios nos parques com a família, enfim, que é Cameron. E depois há uma certa... Cameron, por exemplo, quando vinha aqui passar férias a Portugal, fazia questão de, por exemplo, ir às compras do Peixe à Tavira. Sim, o homem vulgar. Portanto, o homem que sintoniza com a classe média e que performa essa narrativa de identificação. Bom, depois tivemos este período de interregno no meio, que não se percebeu bem, afinal, o que era. E o que é que leva Boris Johnson a ter algum apelo no campo conservador? O campo conservador é constituído na sua base por secções do partido frequentadas não pela grande massa dos eleitores, mas pelos eleitores mais idosos e mais tradicionais. São pequenos clubes nas cidades, nas vilas, e onde, portanto, um tipo de mensagem mais forte tem algum apelo. E Boris Johnson é alguém que procura marcar o terreno dos conservadores em relação a Nigel Farage e em relação ao UKIP e agora ao partido do Brexit. Portanto, lançando aí uma competição direta. O seu estilo, ele é um pouco excêntrico, o seu estilo provoca sempre paixões e ódios, porque há os que imediatamente dizem gaffeur, não é capaz de dizer duas seguidas, um tonto, irresponsável, mas há também os que são atraídos por esse estilo. E esse estilo é uma maneira que no campo conservador também é possível encontrar de chegar ao povão, ao grande povo, à grande opinião pública. Pode não ser muito do agrado mais rigoroso de um ou de outro analista, mas tenhamos em consideração que a capacidade comunicacional existe nessas mensagens e num performance. Alguém, pois bem, ele durante algum tempo queria pôr-se na pelgada de Churchill, até escreveu um livro sobre Churchill, que era mais um livro sobre ele próprio, futuro Churchill, do que propriamente sobre Churchill. E agora aproveitou e colou-se a Donald Trump, que também achou que tinha ali o parceiro inglês, um pouco como George W. Bush com Tony Blair. Há uma certa osmose. E até Trump tem dito, ele teve sucesso na Inglaterra porque ele é o Trump da Inglaterra, ele parece comigo. Portanto, há uma colonização da política inglesa a partir de Trump. Eles são parecidos. Não cabelo, só na face e no cabelo, como até na maneira de falar e de intervir. Portanto, nós vamos ter um primeiro-ministro inglês que vai ser um espetáculo. Bem, vai ser um espetáculo, mas eles estruturalmente não pensam da mesma forma. Quer dizer, ele não é um protecionista, pelo contrário, ele tem defendido uma política para o Reino Unido completamente de abertura de mercados livres. Aliás, foi essa a sua plataforma para ser um adepto do Brexit. Ele é, em muitos aspectos, um liberal, do ponto de vista até dos costumes também. Portanto, bom, o Trump também pessoalmente é bastante liberal. Pessoalmente também, mas depois na sua base e nos seus tweets é completamente... na sua base de apoio, não. Na sua base de apoio
de apoio. Não é nada, absolutamente nada. Aí está completamente. Portanto, é alguém que tem um posicionamento e uma proposta política diferente. Eu acho que sim, mas há coisas onde são bastante, para além deste estilo, não é? Para além deste estilo, é claro que há coisas onde são diferentes. Estávamos aqui a falar, o Boris Johnson tem um percurso intelectual exatamente interessante. É um homem com estudos clássicos das humanidades, foi diretor do Spectator, é um homem com muita coisa escrita, não é? Portanto, é um homem, uma coisa que o Trump não é com certeza, é um homem de cultura e de humanidades nesse sentido. Depois tem este estilo um bocadinho de ruptura, não é? Tem um estilo de ruptura, tem uma linguagem, aliás, agora aproveitaram também para atacar bastante politicamente incorreta, não é? Em relação a um certo número de classes ou de grupos que hoje são assim sobreprotegidos em termos de linguagem. Agora tem de facto uma base, tem uma questão de, digamos, há uma base de nacionalismo político que é mais ou menos semelhante, não é? Há uma espécie, depois a ideia também de uma nostalgia que aliás que o Trump exprime e que o Boris Johnson na sua retórica e mesmo em alguns dos seus escritos, é a ideia de que a Inglaterra deve voltar a ser um poder, etc. Portanto, isso por um lado, e é uma das críticas que lhe é mais feita frequentemente, quer dizer, por um lado, diz-se que ali há um deslocamento até um bocadinho demagógico da realidade, quer dizer, mas também, de facto, é um apelo que o Trump também fez e com um certo sucesso. É um apelo a grande questão é saber se, por exemplo, ele tem dito que vai renegociar o acordo do Brexit. Sim. Do lado de Bruxelas dizem que não há renegociação possível. Ele, por exemplo, ele de facto apanha ali uma situação bastante, quer dizer, é um molho de varas muito complexo que ele apanha, porque ele, por um lado, tem essa questão e, portanto, o que ele diz sai de qualquer maneira. Pronto, aliás, sai de qualquer maneira, até porque ele, se houver uma eleição geral, há um problema que ele vai ter, apesar da tradição, enfim, inglesa e de um certo não haver tanta volatilidade, talvez na Grã-Bretanha, no eleitorado da Grã-Bretanha, como há nos eleitorados continentais, mas apesar disso, e não haver tanta ideologia, ponhamos as coisas assim, mas ele está atento ao partido do Brexit, porque de facto o partido do Brexit pode comer vastíssimas áreas, como se viu, enfim, nas eleições europeias, mas sei que são eleições diferentes, mas pode ir morder bastante. Desse ponto de vista, além disso, ele tem mas talvez neste momento o seu maior problema esteja dentro do seu próprio partido, porque ele tem, para além ele disso, para ter eleições antecipadas, em momento crítico, seria tê-las antes do 30 de outubro. Sim. O que não é impossível, mas só será, não é impossível, mas para isso acontecer, só se ele cair com uma moção de censura. E para haver uma moção de censura, só havendo, claro, só se alguns houver decisão do seu partido. Mas ele tem no seu partido já, aliás, já vários ministros saíram, não é? Anunciaram a sua saída e tem de facto ali, digamos, aquela ala dos Remainers vai de facto fazer-lhe uma guerra forte. É claro que ele também pode, e é capaz de estar a haver também uma crise também complexa dentro do Partido Trabalhista, porque no fundo também se está a preparar, aliás, a última edição do Spectator trazia isso até como capa, não é? Um movimento interno contra o Corbyn, não é? O Partido Trabalhista também está a passar por uma crise grande, porque tem de facto a atual linha dirigente é uma linha bastante radical e quebra bastante com o trabalhismo tradicional inglês. Portanto, estamos numa... Agora, o Boris Johnson tem, né, em relação à Europa, tem de facto uma situação altamente complexa e que lhe pode, enfim, provocar uma crise dentro do próprio partido e ter uma moção de desconfiança e ter uma nova. Também ir enfrentar uma eleição geral numa situação de grande fragmentação, quer do campo conservador, quer possivelmente até do campo trabalhista, porque de facto a questão Brexit também cortou. Quer dizer, eu acho que um dos problemas que está acontecendo na política europeia é que normalmente os alinhamentos faziam-se em função de uma questão principal, não é? De um tema principal. E aí se definiam os amigos e os inimigos. Agora,
há questões concorrentes, quer dizer, sei lá, por exemplo, o modelo económico, mais ou menos socialismo, mais ou menos capitalismo, mas depois há a questão do Brexit, por exemplo, e nem todos os que estão alinhados estão alinhados na mesma forma. Portanto, Sim. isto forçosamente, é um dado que a gente às vezes esquece, isto forçosamente Passou a ser multidimensional, por assim dizer. multidimensional, quer dizer, Portanto, a causalidade. Porque no caso inglês há o Brexit e o não Carlos Brexit. Schmitt tinha posto isso muito bem, quer dizer, chega-se a isso, portanto, há amigos e inimigos, definem-se e, portanto, normalmente as crises bipolarizam. A gente agora tem crises que não bipolarizam, quadripolarizam, às vezes até quintupolarizam, quer dizer, porque há questões concorrentes a dividir. E aí, talvez a gente pudesse dizer, isso parece que devia pedir políticos de negociação, não é? E o que temos curiosamente, a subida de políticos de confrontação. Também isso é um ponto curioso. Portanto, não, do ponto de vista da observação analítica da política, a política tornou-se uma coisa muito mais interessante do que era. Agora, não, reconheço que, de facto, é um tempo de grandes crises, não é? E o Boris Johnson, claro que vai... Agora, ele também tem uma certa plasticidade, a história dele também é uma certa plasticidade, aquilo que à partida aparece também como, enfim, uma certa incoerência, é também uma certa plasticidade no lidar com as questões. Antes de passarmos já à parte ao Golfo, para terminarmos a primeira parte ainda dentro do Reino Unido, é possível esta conspiração que está a haver dentro do Partido Trabalhista? Corbyn já resistiu a várias tentativas de deitarem abaixo, de o apiarem. Esta acha que é mais sólida, que tem possibilidades? Portanto, Corbyn, no fundo, tem sido uma espécie de seguro de vida para os conservadores, porque há ali uma sensação de que ambos os partidos estão fracos e, portanto, como ambos os partidos dominam o mapa político, ambos têm o receio de que, se vão para eleições, podem abrir o caminho a uma implosão do mapa político britânico. Bom, eu penso que Boris Johnson vai avançar decididamente numa política que passa por eleições antecipadas, que passa por convocá-las no momento em que ainda se não fizerem sentir efeitos muito negativos do Brexit e num momento em que o Partido Trabalhista também continuar na posição em que está com a liderança de Corbyn. Ele próprio sintetizou os seus objetivos políticos imediatos. 1. Cumprir o Brexit. 2. Unir a nação. Bom, é uma frase. E número 3. Derrotaremos Corbyn. E isso é o que o vai orientar. Boris Johnson não é um eurocético radical. Começou, aliás, por ser um pró-europeu e depois alinhou com posições eurocéticas, mas não radicais. Ele foi basicamente quem no Telegraph, como correspondente do Telegraph em Bruxelas, lançou duras críticas à União Europeia e criou um caminho de opinião pública para as críticas britânicas ao funcionamento da União Europeia e depois também no Spectator, mas ele, no campo conservador, porque ele é um meteoro, está vigiado quer pela linha eurocética radical, quer também pelos pró-europeus e pelos partidários do permanecer na União Europeia. E isso tolhe, por um lado, o caminho, mas também o obriga a fazer um percurso fora desse quadro, buscando uma ligação à opinião pública. Ele vai tentar mostrar que é capaz de conseguir mais coisas do que a senhora May, porventura em relação à questão da fronteira das Irlandas. Vai também ser rigoroso quanto ao cumprimento da data de saída, inclusive, porventura, antecipando-a. O seu compromisso é até 31 de outubro, pode ser antes. E vai fazer dessa coerência um ponto firme da sua mensagem.
e vai também tentar negociar um acordo comercial com a União Europeia. Eu penso que ele se inspira muito no Canadá e naquilo que é o modelo da relação do Canadá com a União Europeia. Portanto, a Inglaterra, com o Brexit, não podendo vir a ser uma espécie de colónia americana, porque isso não faria nenhum sentido, não é? Mas vai procurar singularizar-se na relação internacional, através da OMC, das relações de comércio, da negociação de acordos de comércio, um pouco aquilo que faz o Canadá, que faz a Austrália, que faz a Nova Zelândia. Eles vão ir para esse tipo de modelo. E consideram que, saindo da União Europeia, continuarão a conservar uma liberdade internacional que passa também por manter boas relações com a União Europeia. Portanto, Johnson, por aquilo que tem escrito e aquilo que tem dito, é um defensor do Brexit, taticamente colou à defesa do Brexit. Ele fez campanha pela saída, porque também era o que lhe viabilizava uma carreira para a liderança dentro do Partido Conservador. Alguns dizem que isto é oportunismo, mas é um dado de análise pragmático. É também alguém que, tendo vencido o Brexit, não quis assumir imediatamente a liderança do Partido Conservador, deixou a senhora May avançar e, depois do período de turbulência ter produzido todos os seus resultados, é que se apresentou uma liderança para unir os cacos e, portanto, dar Vamos ver, então, uma nova pujança à dinâmica inglesa nesta querela difícil. Jaime Nogueira Pinto, este desafio que ele tem no Médio Oriente coloca-lhe, era algo que ele não esperava, e curiosamente ele vai para esse desafio aparentemente sem o apoio dos Estados Unidos, porque o Mike Pompeo disse que cada país tinha tratado dos seus navios, dos seus próprios assuntos, o que para um aliado preferencial como a Inglaterra e para um primeiro-ministro amigo, ou quase, enfim, chegar, não é propriamente um abraço de boas-vindas. Um abraço de boas-vindas. Não, e temos que ver uma coisa que, quer dizer, que aqui é importante, quer dizer, o Irão tem, não se pode subestimar, de facto, a capacidade diplomática do Irão, que no fundo conseguiu, quer dizer, lendo um bocadinho a política dos últimos anos do Irão, o Irão, de facto, expandiu o Irão xiita, digamos, e na base, aliás, dessas solidariedades xiitas, expandiu extraordinariamente a sua influência, a ponto de ter, digamos, hoje, enfim, regimes que lhe são próximos no Iraque, na Síria, tem o Hamas no Líbano, tem os Houthis, quer dizer, portanto, tem ali uma constelação de aliados na região bastante importante. E tem, apesar de tudo, tem tido da parte, enfim, por exemplo, dos europeus e dos russos também, uma certa neutralidade, nos casos mais neutralidade mais neutral, noutros casos até uma neutralidade benevolente, não é? Portanto, tem ali peças, e é evidente que aqui, aparentemente, está a fazer uma represália a qualquer coisa que lhe fizeram antes, não é? Portanto, claro que a gente pode dizer que há uma desigualdade grande entre, um carregamento, um petroleiro que estará a violar sanções, não é? Internacionais, levando petróleo para um país que está sob sanções, e um petroleiro que está a fazer o seu tráfico normal, mas de qualquer maneira a questão põe-se, não é? E portanto, para Boris Johnson é de facto uma alternativa, vai ter alternativas bastante difíceis, porque, por um lado, os europeus, embora os franceses e os alemães não se tenham tirado de fora, não é? Mostrem uma certa solidariedade, mas também a ideia é que ninguém quer entrar, digamos, em medidas mais ou menos dramáticas que podem levar a soluções também apocalípticas. Portanto, há aqui uma questão
de prestígio, não é? Que vai estar envolvida nisto, porque ele também, digamos, entrando numa linha, chamemos-lhe musculada, dura, de facto, de voltar a restituir à Inglaterra esse prestígio, etc., também não pode passar por uma humilhação. Não, o problema é a Royal Navy não tem condições reais, não tem condições, digamos, não tem barcos para operar na região, para operar na região, para garantir a segurança daquelas linhas. Muito menos para realizar uma operação de recuperação daquele navio. Pode fazer uma coisa, pode fazer uma represália noutro sítio, isso tem capacidade. Sim, também, para fazer uma represália noutro sítio. Seria uma escalada a possibilidade de fazer uma negociação de troca de navios é um bocadinho... Sim, digamos, é pouca coisa. Não só é pouca coisa, como é um pouco humilhante. É um bocado humilhante, quer dizer, entrar de facto um governante que entra com uma auréola digamos, de força, de decisão, de Inglaterra outra vez de volta, etc., é bastante embaraçoso. E, aliás, é curioso, porque os chamados mercados, temos visto que não têm grande... Os preços quer do Brent, quer do West Texas, têm andado, enfim. Mas isto é uma coisa curiosa. Atualmente passam-se as crises no Golfo, não parecem afetar o preço antes qualquer fósforo, qualquer coisa, exatamente. Hoje, eu acho que também há muito menor dependência. Eu acho que isso é um dos pontos. Região, quer dizer, o grande hemisfério hoje começa a ser o grande hemisfério de produção de energia, de certo modo começou o hemisfério ocidental hoje em dia com a produção dos Estados Unidos, do Canadá, do México e de alguns países, enfim, mesmo. Sim, e para a produção da Rússia. Exatamente, quer dizer, portanto, de certo a modo, dependência do os Golfo sauditas é muito menor. hoje, curiosamente, não sei, são para aí, em produção devem ser os terceiros, quer dizer, porque a Rússia, porque os Estados Unidos e a Rússia passaram já, ou anda ali sempre com a Rússia, enfim, a disputar, mas quer dizer, não deixou de ser, de facto, aquela região deixou de ser nesse aspecto e por outro lado, portanto, embora é evidente que se for bloqueado o Estreito de Hormuz por qualquer razão, é evidente que sobretudo para a Ásia, isso ainda continua, quer dizer, a Ásia ainda continua, digamos, a ser abastecida muito pelo petróleo do Golfo. Agora, voltando à questão do Boris Johnson, o que é que ele pode fazer ali? Tem que se encostar, eu acho que ele vai ter que se encostar um bocado aos europeus e ver se lhe arranjam ali uma solução, uma saída airosa e que não seja muito desonrosa, porque... E talvez os iranianos também negociem isso, porque também são razoáveis e também são capazes de não querer humilhar não o querer humilhar neste momento. Talvez não haja muitas vantagens. Nós, da última vez que falámos aqui sobre o Golfo, notámos que havia, da parte do Irão, uma certa urgência, digamos. O Irão precisa de, por assim dizer, provocar alguma escalada para obrigar a que o regime, atual torniquete, não se mantenha durante muito tempo, porque o regime de sanções em vigor e apertado pelos Estados Unidos é-lhe mais desfavorável do que é a quem o está a apertar. Portanto, e desse ponto de vista, estes pequenos passos, estas pequenas escaladas podem ir nesse sentido. Agora, o que é que a Europa também pode fazer? A Europa também não tem solução militar. Portanto, o Irão tem vindo a puxou a corda nas questões nucleares, puxou a corda agora com esta operação. Bom, vamos pôr as coisas ao princípio. Independentemente do que é a atuação do Irão na região, nas suas linhas tradicionais, neste momento toda esta crise tem uma origem, que é a retirada dos americanos dos acordos sobre o nuclear e o controle do nuclear em relação ao Irão e do agravamento das sanções. Isso põe o Irão também numa situação muito exaltada. Há duas crises que evoluíram em paralelo. Uma é aquela que nós podemos considerar a que tem origem
no apoio dado pelo Irão às sabotagens de petroleiros internacionais. Isso relacionado com o conflito no Iémen e com a posição da Arábia Saudita nesse conflito e o apoio do Irão aos Houthis. Portanto, é tudo isso que leva depois à tentativa ou operação tentada dos americanos de retaliar com um bombardeamento, que Trump para, depois à guerra dos drones, ou abate ou não abate o drone, e agora às prisões de elementos da CIA no Irão. Se há aqui um contexto de radicalização cega, ou se há uma subida de patamares para chegar a uma negociação, também veremos. Depois há o caso dos petroleiros com a Inglaterra. E, na verdade, o primeiro petroleiro é aprisionado pelos ingleses em Gibraltar. Diz-se que foi uma operação encomendada pelos americanos. Está por esclarecer se a Espanha não foi informada dessa operação ou se, tendo sido informada, não a quis realizar, a captura do petroleiro iraniano que iria com carregamentos para a Síria, violando um embargo. A verdade é que quando o petroleiro entra em águas consideradas pelos ingleses territoriais de Gibraltar, mas que os espanhóis não consideram, porque consideram águas territoriais espanholas, os ingleses aprisionaram esse petroleiro, que ainda o Tribunal de Gibraltar recentemente convalidou como estando detido por mais um mês. A retaliação dos iranianos é evidentemente uma operação para negociar com os ingleses. Fizeram o mesmo a um petroleiro inglês, o petroleiro alegando que ele estava a violar normas ambientais, e também a fragata inglesa que está no Golfo estava a 4 horas do petroleiro. Portanto, a Royal Navy já está um bocado também diferente daquilo a que nos habituamos no século XIX e no princípio do século XX. Um bocado diferente é um eufemismo. A que é que isso vai conduzir? Bom, Boris Johnson está mal colocado e os ingleses estão mal colocados quando, digamos agora, tendo levado essa resposta um pouco negativa dos americanos, se querem socorrer dos europeus, porque eles estão a sair dos europeus. Portanto, vir agora querer montar uma operação da União Europeia para defender os ingleses no mesmo momento em que se está a sair da União Europeia é um pouco estranho. E depois também, qual a posição do Reino Unido dentro do acordo nuclear? Se vai alinhar mais com as posições de Trump, se não vai. Portanto, há aí uma triangulação complexa para o governo inglês, mas digamos que o desenlace mais razoável seria da troca dos navios, da libertação simultânea dos 2 navios, e não me parece que o Irão pretenda forçar muita nota na questão da Inglaterra, porque a operação foi desencadeada pelos ingleses. Eles apenas estão agora a tentar contrabater para negociar. Agora, o que se pergunta é, digamos, quanto à análise profunda que o Irão e os próprios sectores mais radicais do Irão fazem em relação à administração americana e a Trump. Os radicais do Irão, a Guarda Revolucionária, os mais extremistas, têm sempre sido muito contrários ao estabelecimento de relações ou de canais com os Estados Unidos. Mas não é líquido que permaneçam sempre assim. E também têm visto, se Trump é capaz de falar com a Coreia do Norte, porque é que Trump não será capaz de falar com eles? E poderão eles oferecer a Trump qualquer coisa até com que os europeus sonhassem de privilégio em relação ao Irão e que os americanos também desejariam ter em relação ao Irão, porque nós temos que ver que da parte dos Estados Unidos há uma política oficial de containment do Irão, de afrontamento que pode incluir uma vertente militar, mas que todas as companhias americanas relevantes têm uma estratégia a prazo que passa por retomar posições no Irão, porque sabem que a importância dessa economia é vital para a projeção dos seus interesses na zona.
E também porque alguns entendem que não devem ficar só ligados à Arábia Saudita, Claro. devem diversificar naquela zona, E há veem o isso. que se está a passar na Turquia, que está a fugir. Portanto, O Irão não, temos que ter não é um isso pequeno em país conta. como a Coreia do Norte, Claro. Sim, digamos. sim. O Irão tem uma... Também, mas o Irão é mais fugidio, digamos assim, porque o Irão não é apenas o país, o país é as suas ramificações no Iémen, no Líbano, Bom, na toda a Síria, política no Iraque. Portanto, Toda a política país... do Irão está orientada para um containment da Arábia Saudita. Exatamente. Porque nós temos que ver, o Irão tem como aliados neste momento o Iraque e a Síria. E tem uma forte presença no Líbano, tem uma forte presença na faixa de Gaza, influência forte, menos do que tem no Líbano, e tem também, desenvolveu essa sua presença no Iémen, apoiando os Houthis. Agora, há países, os países que mais ligam à Arábia Saudita são, neste momento, sem dúvida, o Bahrein, porque é uma minoria sunita a governar um país xiita e precisa da Guarda Real saudita para impor a ordem quando é preciso, e os Emiratos. Os Emiratos, aliás, neste momento, os Emiratos era quem fazia a presença terrestre da coligação saudita no Iémen. Eram eles com tropa terrestre, tropas especiais que articulavam os grupos pró-sauditas no combate aos Houthis. Mas agora resolveram retirar e sair dessa operação. Mas o Irão mantém relações diplomáticas plenas com países que, sendo árabes e sunitas, não gostam muito da hegemonia saudita e que até sabem que se não fosse o Império Britânico a protegê-los como protetorados, tinham sido também absorvidos pela Arábia Saudita na sua dinâmica de unificação vahhabista. O Oman, O Qatar, que é sempre assim. o Qatar, a Jordânia, enfim, o próprio Líbano. Ou seja, há um conjunto de países árabes sunitas que também não favorece uma hegemonia completa da Arábia Saudita e faz ali um jogo que passa por manter relações com o Irão. Portanto, é uma situação de grande complexidade. E põe-se a questão de saber se na estratégia do Irão, mesmo no Irão radical, esta subida de nível das provocações, das operações, das retaliações, se não visa chegar à fala com Trump, visto que Trump, no seu estilo de liderança abrasiva e no seu estilo de protagonismo individual... Acha sempre como ele, como bom negociante, como Sim. vendedor, Sim. Temos que as chegar coisas à se fala. resolvem quando olhos nos olhos. Sim, vamos negociar. Pronto, é o momento de fazer um deal, the art of the deal. Portanto, Trump, assim como está a negociar com a Coreia do Norte, quem dirá se não começará um dia também a negociar com o Irão? É imprevisível. Com uma Ayatollah, ou é capaz de ser É um ponto que temos que um seguir. ponto mais imprevisível. Um ponto que temos que seguir. Bem, para desta questão do Médio Oriente, há ainda a questão da unidade futura do Reino Unido. Curiosamente, uma questão que preocupa os conservadores escoceses é saber até que ponto é que, neste processo do Brexit, o Reino Unido se pode dissolver. Sim. A questão está um pouco em banho-maria, até porque os próprios independentistas escoceses, neste momento de indefinição, sentem que relançar a questão da independência ainda cria mais instabilidade. No entanto, há, ao mesmo tempo, a percepção de que entre aquilo que é o core dos conservadores britânicos, que são os conservadores ingleses, ficar-se a Escócia e ficar-se a Irlanda do Norte seria uma enorme ironia, quer dizer, de facto, todo um movimento que é feito em nome exatamente de um restaurar a independência da própria do Reino Unido, não é? Acabasse por levar, por estas consequências,
digamos assim, perversas e, de certo modo, inatendidas, não é? Ou inesperadas, pudesse levar exatamente à fragmentação do Reino Unido. Mas, de certo modo, na medida em que esse independentismo escocês também é pró-europeu, digamos, chamemos assim, quer dizer, pode, de certo modo, é um perigo latente. E está ali, quer dizer, está ali, é evidente. A gente acha sempre que nunca vai acontecer, mas está lá, quer dizer, os dados estão presentes e, portanto, é outro problema como a questão da Irlanda do Norte, quer dizer, são problemas com que Boris Johnson vai ter que lidar. Vamos ver também agora qual é a equipe, porque ele também pode aqui fazer uma coisa, que é de facto criar uma equipe, ter uma equipe que... Ele, aliás, é um primeiro sinal, que foi talvez a primeira nomeação política que ele fez, foi para o Whip no Parlamento. Ele não escolheu um Brexiter, escolheu um Remainer para dirigir o grupo parlamentar. O que talvez tenha sido um sinal de que quer manter as águas de pacificação. Eu acho que sim, eu acho que ele, por um lado, ele neste momento não pode fazer movimentos muito ousados. Eu penso que ele talvez esteja a preparar uma estratégia que seja, pelo menos numa primeira fase, unir e baixar as tensões em todo o lado, externas e internas, para depois, quando lhe parecer um momento mais, enfim, mais favorável, não é? Então ir para a guerra, não é? Capaz de ser essa a tática. Não me parece que possa ter muitas opções sobre isso, quer dizer, não pode estar... Até porque não tem muito tempo, não é? Não tem tempo, pois não. Tem muito tempo e há quem preveja que ele seja o primeiro-ministro que dure menos tempo e o tempo na história do... Não, e a questão do tempo, aliás, havia aqui as pessoas que fazem às vezes grandes cálculos esquecendo o fator tempo, é que os outros também têm o tempo, não é? O tempo também, os outros podem contra-atacar e usar o tempo não é uma coisa de que se seja dono quando se prepara. Enfim, na história política portuguesa dos últimos 50 ou 60 anos, há muitos episódios exatamente de pessoas que preparavam coisas longamente, só que o tempo, entretanto, dava-lhes cabo dos projetos. Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta. Estaremos de regresso dentro de uma semana.